Então nós temos, o poema é composto de 3 partes. Pode-se, de forma assim bem grosseira, esquemática, dizer que a parte 1, primeiro ele aborda Savitri e depois Ashwapati, o pai de Savitri. A parte 2 é Savitri, é o Yoga de Savitri. A parte 3 é o encontro, o embate de Savitri com o Deus da Morte. Então, o livro 1, da parte 1, ele chamou o livro dos começos. Aqui, na verdade, já existe uma questão de tradução, um desafio. O termo que ele utiliza é beginnings. Começos é uma tradução correta, mas me parece um tanto prosaica, mas a falta de um termo melhor fica os começos, poderia ser os primórdios. Mas, enfim, é onde justamente ele vai fazer a narrativa do começo de todo esse grande processo, chegando a focalizar, então, os personagens principais, Savitri e Ashwapati. O livro 2, o livro do Viajante dos Mundos. Aqui é o começo do Yoga de Ashwapati. Lembrando só que na narrativa, Ashwapati é um rei que não tem herdeiros e que então começa um processo de austeridades espirituais no sentido de propiciar que ele tenha o dom de um herdeiro. E, no fim, diante do seu empenho, do seu esforço, é concedido a ele o herdeiro, que então será Savitri. Sri Aurobindo transforma isso no Yoga de Ashwapati. Então, neste grande mergulho na sua própria realidade, na realidade do universo, da manifestação, enfim, ele vai atravessar os diferentes planos de consciência, os diferentes mundos. O livro 3, o livro da Mãe Divina. Então, depois de todo um intensíssimo processo iógico, ele chega diante da própria Mãe Divina, aquela instância criadora do ser divino, que na tradição espiritual indiana é um ser feminino. Então ele chega diante da Mãe Divina e vai obter dela então a promessa, o dom do herdeiro que será Savitri. Aí começa a parte 2, que vai então focalizar Savitri, o seu nascimento. Então o livro 4 é o livro do nascimento e da busca. Então ele focaliza o nascimento, o crescimento e termina com a busca, ou seja, o momento em que, também seguindo, de certa forma, a tradição na corte, no reino, ela tem que, por sua vez, já que, por ser um ser absolutamente diferenciado, não surgem pretendentes à sua mão, então ela parte em busca de encontrar aquele que será seu companheiro. Chegamos então ao livro 5, o livro do amor, que relata justamente o encontro entre Savitri e o príncipe Satyavan. Quando relatamos a história, né, do Mahabharata, vimos que Satyavan era um príncipe, filho de um cego e que vivia exilado na floresta. Então viviam o rei, a rainha e o príncipe Satyavan numa ermida, e ele vivia como lenhador.
e eles acontece este encontro e Savitri reconhece nele aquele que está destinado a ser seu companheiro. Lembramos que no poema, Sri Aurobindo, ao mesmo tempo, utiliza os personagens, utiliza a narrativa do Mahabharata, mas dá a eles uma conotação, uma dimensão simbólica. Então, lembramos que Savitri, primeiro, Ashwapati é o símbolo da realização espiritual por meio da austeridade. Ashwapati parece que significa o senhor do cavalo, ou seja, aquele que tem o domínio das partes instrumentais exteriores do ser, o domínio pleno, absoluto, e o que então dá a ele o acesso à dimensão interior espiritual. Savitri é um avatar da Mãe Divina, que nasce com a missão de resgatar a criação terrestre do seu jugo ao sofrimento e à morte, a ignorância, o sofrimento e a morte. Satyavan representa justamente a alma humana, que é em si um componente divino, mas que está como que pelo nascimento, nas condições de um corpo físico, está sujeito justamente a estas condições de sofrimento e morte. O livro 6 é o livro do destino. É um livro em que, primeiro, na narrativa, Savitri retorna dessa busca, tendo encontrado Satyavan, e comunica aos pais que havia feito a sua escolha, mas estava presente neste momento um sábio, um vidente, Narada. E esse sábio, ele tem o poder da antevisão, e ele vê que Satyavan está destinado a morrer em 1 ano. E ele comunica isso e os pais tentam dissuadir Savitri da escolha, mas em vão. Ela mantém o seu propósito. O canto 2, eu já estou antecipando um pouco a abordagem dos cantos, mas o canto 2 é uma meditação extensa sobre justamente essa questão do destino, do sofrimento, do mal. Consta que este livro 6 teria sido a última parte do livro de Savitri que Sri Aurobindo revisou. Ele fez sucessivas revisões. Nos últimos dias de vida estava ainda revisando o livro. Ao que consta, o livro 6 foi a última parte revisada por ele. O livro 7, o livro do Yoga. Aqui é o Yoga de Savitri. Então, se no livro 1 nós tivemos e 2 o Yoga de Ashwapati, o livro 7 é o Yoga de Savitri. Porque, sendo um avatar, ela encarna num corpo humano, é uma pessoa humana, e como tal, inteiramente identificada com a sua identidade humana, com o seu destino, né, de estar casada com um homem que está destinado a morrer em 1 ano. Então ela mergulha inteiramente nesta identidade humana. E num dado momento, nós vamos ouvir esse momento hoje, vem a ela um chamado de dentro, do alto, para que ela reassuma a sua real identidade e, a partir daí, reassuma a sua missão, o seu propósito. Então, o livro 7 é o livro do Yoga de Savitri. O livro 8, o livro da morte. Então, o grande contendor do amor, personificado por Savitri, na criação universal, é a morte.
É o destino inescapável de tudo aquilo que é criado. Este livro 8 se desdobra no livro 9, o livro da noite eterna. Este livro 9 é que contém o que talvez seja o momento ápice, né, da narrativa, que é o momento do encontro e do embate entre Savitri e Yama, o deus da morte. O livro 10, o livro do duplo crepúsculo. Então, podemos observar que aqui já não mais em alguns versos, né, ou em alguns cantos, ele faz esta alusão da passagem do amanhecer passando pelo crepúsculo da aurora. Aqui isso assume a dimensão de um livro inteiro do poema. Então nós vemos o livro da noite eterna, o livro do duplo crepúsculo, que vai culminar no livro do dia eterno. Este livro do dia eterno tem uma outra passagem suprema do poema, que nós vamos focalizar um pouco mais em detalhe na próxima reunião, mas é um poema em que o ser divino assegura a Savitri a possibilidade de escolher os dons que ela queira para ela mesma. E ela declina de todas as plenitudes que lhe são oferecidas para ela, mas pede isto para a criação terrestre. E, finalmente, o livro 12 é o epílogo, é o retorno à Terra de Savitri e Satyavan, resgatado do reino da morte. Então, como disse, esses livros, por sua vez, se desdobram em cantos. São, no total, 49 cantos. Então, na próxima reunião, vamos abordar um pouco mais em detalhe aí, pelo menos uma passagem panorâmica pelos títulos dos cantos.